Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade à disciplina de cultivo de algas. Nesta unidade, iremos apresentar informações sobre os fatores ecológicos que condicionam o desenvolvimento das algas marinhas. Então, a gente está estudando nessa unidade 4 as técnicas de cultivo de macroalgas. E aí agora eu vou apresentar para vocês alguns fatores que influenciam no crescimento, né, no ganho de biomassa dessas algas marinhas que a gente vai cultivar, ok? Então, esses fatores ambientais, eles são fatores limitantes ao crescimento das algas marinhas, certo? Eles são classificados aí como uma espécie de zonação também no ambiente marinho, então a gente pode classificar as algas a partir das zonas onde elas ocorrem, e vamos trabalhar os aspectos ecológicos para a gente entender um pouquinho dessa complexidade que envolve as algas marinhas. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de algas marinhas aqui coletadas aqui na região de Piúma, né, a partir de mergulhos. Então a gente tem uma grande diversidade de algas marinhas aqui na região, certo, gente? Vale lembrar que no Espírito Santo é considerado um dos grandes hotspots, né, que é um dos grandes locais de biodiversidade de algas marinhas, principalmente algas calcárias, tá? Então a gente tem muito que investigar, muito que descobrir ainda, mas já é conhecido cientificamente que aqui na nossa região a gente tem uma grande quantidade de espécies, né, de algas marinhas. E aí, quais são os fatores ambientais que condicionam a distribuição dessas algas marinhas no ambiente, gente? Nós temos basicamente 4 fatores, né? Os fatores físicos, químicos, dinâmicos e biológicos. Então, esses fatores, eles não atuam separadamente. Vale lembrar que eles sempre são influenciados de forma é, complexa, né? Então, assim, dinâmica e sistêmica. Então, eles estão integrados, tá, gente? Esses fatores, eles são influenciados e influenciam de forma integrada as condições ambientais como um todo. Então, para cada um deles, a gente tem algumas características que influenciam o ou não o crescimento ou a retirada, né, a saída das algas marinhas de uma determinada região. Então, a gente começa pelo fator físico, né? O fator físico, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a luz. Então, a intensidade da luz, a qualidade da luz e a periodicidade dessa luz vai influenciar de forma abrupta, né, na distribuição das águas, ou seja, essas algas, elas são organismos fotossintetizantes. Então, a luz é um dos principais fatores que condicionam a presença ou a ausência desses organismos em determinadas regiões. A gente tem nessa figura aqui de baixo, né, uma classificação de zona bentônica, né, que é a região do fundo marinho, que basicamente as algas elas estão associadas aos fundos, né, às regiões de substrato, e a gente tem essa zona da lâmina d'água, que é classificado como zona pelágica, que a gente tem poucas, ou seja, quase nenhuma, enfim, as algas elas precisam estar fixas, né, no substrato. Então, a gente tem basicamente as algas associadas aqui ao fundo marinho, né, certo? Principalmente nessa zona litorânea aqui, onde a profundidade é relativamente baixa e a gente tem uma grande incidência da luz. Então, nessa imagem aqui à esquerda, a gente vê as classificações das zonas, né? Zona eufótica, vai ali da zona pelágica, epipelágica até 200 metros, e aí a gente tem a zona disfótica, que vai até 1.000 metros, e a zona afótica, que é abaixo de 1.000 metros, que não tem incidência da luz. Então, essa zona afótica não tem incidência de algas, né? Basicamente porque não tem luz, né? Então, as algas elas se concentram aqui na região eufótica, principalmente na zona bentônica e na região litorânea, é onde elas incidem, elas conseguem habitar por conta da intensidade da luz, né? A gente tem diferenças de trópicos, né? O trópico na região tropical, na região temperada, a gente tem essa incidência, onde o Sol incide na região equatorial, né, nessa região equatorial da região do trópico, a incidência do Sol é mais forte. Então, a gente tem uma maior quantidade de algas marinhas, uma maior diversidade de algas marinhas nessa região tropical.
A qualidade da água, a qualidade da luz, desculpa, ela está relacionada, gente, com a questão da matéria orgânica e suspensão que dificulta a passagem dessa luz para a região mais profunda. Então, quanto mais turva, quanto mais matéria orgânica existe em suspensão, mais difícil dessa luz ultrapassar essas camadas. E a periodicidade está relacionada com a sazonalidade, né? Está relacionada com as épocas do ano, as estações do ano, né? Outono, inverno, verão, ok? Outro fator físico está relacionado com o substrato, né? Como eu falei, as algas, basicamente, elas vivem fixas a um substrato, na região mais região, desculpa, essa região mais bêntica, né? Bentônica, né? Que a gente chama, estava esquecido o nome, região bentônica, né? Que está relacionado com os bentos. Então, as algas elas estão relacionadas com essa região bentônica que está associada ao fundo. Então, esse fundo vai depender de quê? Da solidez, da textura, tá? Da porosidade, da posição que essa rocha, né? Esse sedimento ele está localizado, da cor, da solubilidade, da composição química. Então, esses fatores juntos, eles vão condicionar a presença ou ausência de determinadas espécies em determinados ambientes, certo? Então, a luz solar junto com o substrato ali da região bentônica vai condicionar a presença de algumas espécies ou não. Então, a gente vê aqui imagens da região ali da Ilha do Meio, onde a gente tem no costão rochoso a presença de diversas algas marinhas. E à medida que a gente vai aqui, ó, essa região, a gente tem uma região entre marés, tá? Essa foto aqui está na maré seca, onde a gente consegue visualizar as algas marinhas que ficam ali associadas ao costão rochoso. E quando essa maré ela enche, então isso ali fica tudo composto por água, né? E aí as algas elas conseguem fazer as trocas, etc., no meio aquoso, certo? Então vai depender se é um costão rochoso, se é uma região vulcânica, certo? Se é uma rocha mais magmática, se é uma região de lama, de cascalho. Então tudo isso vai depender ali, tá? Para condicionar a presença ou ausência dessas espécies. Outro fator físico está relacionado com a temperatura, que eu já falei, relacionado com a luz, né? Que está relacionado com a variação anual, né, da sazonalidade das épocas do ano, a duração máxima da temperatura, né, que atinge basicamente ali na região de 12 horas, ali 1 hora, 2 horas, é a duração máxima, a temperatura máxima. Às vezes, né, a gente tem épocas do ano com maior quantidade de sol, com menor quantidade de sol, tá? Isso tudo vai condicionar em determinadas regiões. Aqui a gente vê um mapa do Brasil, onde a gente tem na região do Nordeste uma maior incidência, maior temperatura. Aqui nessa imagem a gente consegue ver aqui nessas regiões aqui de vermelho e de laranja, né, na região do Nordeste, do trópico aqui, né, região tropical, uma maior incidência da temperatura. E aí, quando a gente vai descendo aqui na região mais ao sul, a gente vai ficando aqui amarelo, verde, azulado. E aí a gente tem uma baixa, que já é na região da Argentina aqui, né? A gente tem uma baixa variação de temperatura e a gente tem basicamente menos espécies, menos diversidade do que na região tropical, tá? Outro fator físico está relacionado com as chuvas, né? Variação sazonal de chuvas, épocas de inverno, e tudo isso está relacionado também com a questão de evaporação, né? Dessa questão do ciclo da água, né? Que a gente estuda isso, esse ciclo da água, e a gente percebe que tudo isso tem relação, porque a natureza ela tá integrada, né? A gente tem que entender isso, que está tudo conectado, né, gente? E um fator influencia no outro, né, para condicionar a presença ou ausência. Em regiões que chovem muito, né, que tem muita incidência de chuva, basicamente a salinidade ela é um pouco menor. E aí a gente tem essa característica, porque as algas marinhas elas habitam em regiões onde tem principalmente água salgada, que a gente vai ver mais à frente, é outro fator que influencia. Então, regiões que têm maior incidência da chuva, basicamente tem menor
biodiversidade de algas do que regiões onde tem poucas incidência de chuva, certo? Outro fator físico é a pressão, né? Então, quem é mergulhador aí sabe, né, que quanto mais você desce, né, de profundidade, mais pressão aumenta. Então, a cada 10 metros é considerado 1 atm, né, de pressão. Então, imaginem essa pressão a cerca de 100, 200 metros, né? Quantos atm são? Só você converter e fazer essa relação. Quanto mais profundo, menor é a quantidade, a biodiversidade de algas marinhas, porque aumenta a pressão nesses oceanos. Tá? Outro fator característico é o fator químico. A gente tem aqui regiões de salinidade mais alta, são regiões onde tem maior quantidade de algas. A gente tem regiões de estuário de rios com baixa presença de algas marinhas, né? E aí regiões de mar, né? A gente tem maior quantidade de algas por conta da salinidade ser um pouco mais elevada. Outro fator químico é o oxigênio, né? Então a gente tem regiões com, por exemplo, aqui o lago normal, né? Baixa quantidade de nutrientes, boa penetração de luz, então alto nível de oxigênio dissolvido. Em contrapartida, em regiões eutrofizadas, né, a gente tem alto nível de nutrientes, pouca penetração de luz por conta daquela questão da qualidade que eu já falei, e a gente tem pouco oxigênio dissolvido porque as algas são turvas, né, e aí esses organismos eles estão consumindo oxigênio. Então a gente tem locais, né, principalmente em estuários, né, em bocas de rio, onde tem uma grande quantidade de lançamento de afluente, e aí a gente percebe ali que as algas elas começam a diminuir, né? É uma condição, um fator condicionante, né? Um indicador biológico, né? De qualidade de água também. Quando a gente percebe que a água está esverdeada, né? Assim, em lagos, em estuários, em regiões até mesmo de marés vermelhas, né? Que a gente consegue visualizar, a gente tem a presença dessas algas marinhas. E aí elas consomem oxigênio. Então vamos lá. Outro fator que está relacionado, gente, fator químico, é a disponibilidade de nitrogênio, dentre outras substâncias metabólicas. Ou seja, as algas marinhas elas precisam de vários compostos químicos para o seu desenvolvimento. Tá? Então o nitrogênio é um deles, um dos principais, né, que estão relacionados com o ótimo crescimento das algas. Em regiões que têm pouco quantidade de nitrogênio, e aqui eu coloco também o exemplo do carbono, a gente tem um déficit no crescimento das algas marinhas. E aí outro fator químico é o pH, a gente sabe que o pH está influenciado também, né? A gente tem o pH ácido, básico e neutro. Quanto mais relacionado com o neutro ali, maior quantidade de algas. Mais ácido e mais alcalino, menor é a quantidade de algas marinhas. Então, a gente vê ali o espectro nessa imagem, o espectro do pH nos oceanos, né? Então, a gente percebe aqui no Oceano Atlântico, essa faixa do verde é em torno do pH neutro. E aí a gente tem aqui regiões mais ao Ártico, né? O pH mais ácido. Então, tem pouca quantidade de algas. E outro fator químico é a poluição, que traz elementos de compostos nitrogenados, né, de fosfato, de cloro, enfim, de grande quantidade de efluente que nós produzimos e lançamos. Tá? E as estações de tratamento de água elas não conseguem filtrar, não conseguem limpar isso. E acaba indo para os nossos rios e os nossos oceanos. Então, isso é um problema sério que ocasiona a perda de qualidade de água e, consequentemente, ocasiona a redução na quantidade de algas marinhas presentes em determinados ambientes. Então, isso é um fator sério que vem incidindo aí nos nossos dia a dias, né, gente? Das grandes cidades, uma poluição é um problema que agrava não só as algas marinhas, mas toda a diversidade, toda a fauna, e prejudica, principalmente ali em regiões de faixa de praias, né, de estuários, onde tem um turismo, onde tem uma pesca, e aí tudo isso é prejudicado, né? Então isso aí serve até de exemplo para a gente entender um pouquinho como é que a gente pode melhorar e pensar num mundo melhor. E aí também traz um pouco dessas questões. A gente vai cultivar algas em regiões onde tem lançamento de afluente, de esgoto? Não, né, gente? Então a gente vai procurar fazer o cultivo em regiões afastadas
desses lançamentos de afluente. Então, tudo que eu estou falando, né, dos fatores, eles vão servir para a gente pensar no cultivo de algas marinhas associados com esses fatores, porque a gente vai querer que as algas elas cresçam. Então, a gente tem que pensar em locais que sejam locais adequados para o cultivo, certo? Fatores dinâmicos é a movimentação das águas, né, gente? A gente tem as ondas, as correntes, né, as flutuações de maré, tá? As tempestades, furacões e ressurgências. Então, esses fatores dinâmicos de movimentação de água, eles influenciam consequentemente na distribuição dessas algas, né? Porque, claro que elas são fixas ali, mas os esporos, né, elas são carreados pelas correntes. Então, regiões onde tem muita incidência de onda, beach breaks, né, as regiões não tem incidência de algas, né? Faixa de praia onde tem muita onda. As algas elas estão mais associadas a regiões de substrato, como eu já falei, né, as regiões bentônicas, principalmente em costões rochosos e regiões de substrato rochoso, onde tem um abrigo, uma proteção, onde elas conseguem se fixar. E ali essa movimentação também tem grande influência, tá? Os fatores dinâmicos estão relacionados com a exposição de marés. Aqui eu trago exemplos das poças de maré, onde a maré sobe, a maré desce, né? Todos os dias essa maré ela faz essa movimentação, né? 2 vezes por dia. Ela está relacionada, como vocês sabem, pela força da gravidade entre a Terra, a Lua e Sol. Então, esse movimento ele está condicionado diariamente, né? Nos ritmos de marés. Tá? Os ventos é outro fator também que condiciona a movimentação de ventos, né? E isso é um fator dinâmico. A gente tem aqui regiões, né, um gráfico que mostra a mudança de ventos, né, alterações e a intensidade. A gente tem aqui na região ventos que chegam até 40, 50 quilômetros por hora. Então, a gente tem que levar em consideração isso. E fatores biológicos, a gente tem o consumo, predação por herbívoros, né? A gente tem as algas marinhas, elas são alimento para vários organismos aquáticos. Então, quanto mais organismos, mais, né, predação, mais herboviria vai existir ali, certo? Atividade de fungos e micro-organismos, né? As algas marinhas, elas são local de berçário para vários desses organismos que encontram nas algas abrigo e alimento e proteção para eles sobreviverem, tá? E a questão da competição, né, entre algas, né, que isso é um fator biológico também. 2 algas, elas vão competir pelo mesmo espaço, pelo mesmo pedaço de substrato. E aí você vai, né, ter a competição e quem tiver maior força, né, quem conseguir sobressair vai crescer. E essa que vai crescer, ela vai servir de escudo ali para outra crescer também, que vai impedir com relação à questão da luz, né? E tudo isso tem consequências. A gente vê aqui uma imagem onde tem várias algas marinhas ali no mesmo local, crescendo juntas e competindo por espaço, tá? Fatores biológicos, a proteção contra a dissecação, a gente percebe que isso é um fator biológico das algas, porque, como eu falei, muitas delas vivem associadas aos costões rochosos, né, que sofrem influência da transição de marés, e aí 2 vezes por dia ela tem que ficar descoberta de água. Então, ela tem que ter um processo biológico resistente para impedir com que ela disseque, né, com que ela sofra esse processo de dissecação, que ela fica exposta ao sol, certo? Restrição de crescimento por supercrescimento, como eu falei, né, está associada com a competição, né, onde uma vai crescendo e vai impedindo que as outras cresçam, né, por conta dessa competição que a gente mostrou, tá? Disponibilidade de plantas também é um fator, porque a gente tem, por exemplo, aqui no cultivo de mexilhões, ali na Ilha dos Cabritos. E aí a gente tem na mesma corda, no mesmo espaço, o crescimento de algas marinhas com outros organismos também. Então, a competição não só de plantas, né, como a gente viu, mas também por outros organismos que ficam associados nessa estrutura e competem também por esse local, né, por essa zona que a gente vai falar, né, esse espaço que elas habitam. Então, as algas, elas se classificam na região de adaptação, né? Elas vivem relacionadas com esses fatores, né? Os fatores físicos, químicos e biológicos, eles são condicionados, todos eles integrados, como eu falei,
sistêmico, né? Assim, isso tudo é tudo misturado, e esses fatores juntos, eles condicionam a presença ou ausência em determinadas regiões que a gente classifica como zonas. Então, aqui a gente tem uma faixa de praia até a região de infralitoral, e essa faixa de praia é classificada como região de supralitoral, tá? Onde as águas elas chegam só nas maiores marés, né? Na limite da pré-mar, onde a maré enche mais ali, certo? A gente tem aqui essa imagem. Na região mediana ali, a gente tem a região de mesolitoral, a região de transição entre marés. E essa região de infralitoral é a região onde é o limite da maré baixa. Então, quando a maré está alta, essa região ali a gente percebe que fica toda coberta, né, de água, e gera condições ali de microclimas, né, de poças de maré, né, a gente percebe principalmente ali na Praia dos Castelhanos, né, tem um recife costeiro bem bacana, quando a maré seca, nas luas cheias e na lua nova, a gente consegue perceber vários microclimas, e nesses microclimas, na região de mesolitoral, a gente percebe as faixas, né, as zonas, as regiões onde cada espécie habita relacionado com esses fatores biológicos, dinâmicos, químicos e físicos, tá? Então aqui a gente percebe que as águas elas têm essa característica, certo? De estar presentes, né? De se fixar em regiões onde elas conseguem ter condições consideráveis para o seu desenvolvimento, tá? Aqui a gente percebe ali na Ilha do Gambá uma imagem da maré, entre marés, aí a maré está seca, e aí fica descoberto ali, gera um ambiente ali classificado como microclima, né, onde tem várias espécies, biodiversidade é bem elevada aqui, e é um prato cheio para a gente descobrir, para a gente conhecer, né, e se aprofundar mais nessas espécies de algas marinhas que trazem tantos benefícios para a população humana, tá? Então, cada piso é representado por certas espécies específicas de características dos ambientes, e eles são classificados como indicadores biológicos, né? Cada espécie, em cada região, é classificada como indicadores biológicos, tá? E essas variações, eles proporcionam uma grande diferença na distribuição e comportamento das algas marinhas nas zonas costeiras. Então, a gente tem que entender esses fatores que eu mostrei para vocês para pensar no cultivo de algas marinhas. Quais são as espécies que a gente vai cultivar? Qual é o local adequado para ser cultivado? Então, essas são perguntas que a gente tem que estudar, entender para resolvê-las e aí conseguir desenvolver um cultivo eficiente aonde quer que você vai trabalhar, certo? E aí, trazendo um pouco desse conceito de indicadores biológicos, né, são organismos que, através da sua presença em determinadas faixas de zonas entre marés, indicam características específicas inerentes àquela região. Então, por exemplo, uma determinada espécie de alga, por exemplo, aqui a alga uva, né, aqui a alga verde, a gente tem a característica de um ambiente entre marés. Regiões de infralitoral, a gente tem mais a espécie sargaço, né? Então, a gente tem cada ambiente, né, de zonação, a gente tem espécies específicas para aqueles ambientes, certo? Então, aqui imagens ali da foz do rio Piúma, onde a gente acha, né, que não tem espécie, que não tem diversidade, mas no mergulho a gente percebeu que tem várias espécies ali na região da foz do rio, na Ilha do Gambá, ali próximo ao IFES. Então, é só mesmo a gente colocar a máscara, né, de mergulho na água, no nosso rosto, e começar a entender, começar a perceber essa complexidade, né? É muito bom, é maravilhoso a gente mergulhar e começar a enxergar esses outros meios, perceber essas relações que elas acontecem em conjunto, né? Que eu falei, esses fatores, todos eles são eles coexistem, né? Ali eles são associados. E é tão interessante a gente descobrir, principalmente na região, na época de verão, onde a água fica bem clara aqui na região do Espírito Santo, para a gente conseguir desvendar esses mistérios. E aí observar e visualizar diversos tipos de algas marinhas associadas a diversos substratos, a diversas regiões. Tá? Então, aqui são imagens lá da Ilha do Gambá, certo? Aqui a gente vê um grupo ali de caulerpa, né? Então, a gente tem uma diversidade grande, só basta a gente começar a descobrir, a desvendar isso, tá? Outro fator
biológico é a herbivoria e predação. A gente, né, eu falei que as algas elas são alimento para vários tipos de organismos, né, para moluscos, gastrópodes, crustáceos, anfípodes, equinodermos, e os peixes também representam aí nos trópicos de 15 a 25% da herbivoria. Então as algas elas são um prato cheio, né, para vários tipos de organismos, tá? Então é esse outro fator biológico que influencia também a presença de algas. Aqui a gente, por exemplo, nos cultivos da região de São Paulo e de Rio de Janeiro, um problema sério é com relação à tartaruga marinha, que ela vai lá e preda a Capa-ficus, né, a alga, e ela se alimenta dessa alga. Então, é um problema, a gente tem que pensar como é que a gente vai criar uma estrutura para evitar com que a tartaruga e esses organismos elas entrem no sistema de cultivo, tá? E competição, né, competição por espaço, tá? Envolve, como já falei, né, envolve um esforço de determinado organismo para obter um recurso limitado, tá? Competição interespecífica resulta nas interações entre organismos que podem estar relacionados ao recurso limitado, tá? Competição interespecífica, indivíduos da mesma espécie, e competição intraespecífica, espécies diferentes. Isso é uma classificação da ecologia, tá? A gente tem algas epífitas que crescem sobre algas, né? Então a gente é um fator biológico que está influenciado ali no crescimento das espécies, onde uma alga vive em cima de outra, e a gente tem um problema aí com relação ao crescimento rápido das algas epífitas, né, vida curta e morfologia filamentosa. Então essas algas elas têm um filamento, elas vão crescendo em cima das outras algas e vão fazendo com que essa alga mãe, né, hospedeira, ela perca nutriente, ela perca luz, e acontece ali, principalmente no sistema de cultivo, a gente tem que evitar essas algas epífitas, porque elas são prejudiciais à nossa alga cultivada, né? Então a gente tem que retirar sempre, né, a todo momento, tá bom? Então, outro fator biológico é a poluição que eu já falei para vocês, degradação, né, de ecossistemas costeiros, aqui a gente vem na região de Piúma, tá? O turismo, né, que pode provocar principalmente ali uma retirada, uma extinção das espécies por conta do pisoteamento, né, do uso de protetor solar e outros, etc., que podem fazer com que esse ambiente se torne um ambiente classificado como pobre, né? E aí esse ambiente pobre não vai ter biodiversidade, e essa biodiversidade não vai estar ali na presença daqueles ambientes, porque tem a poluição, tá? Tem o pisoteamento, tem a retirada, né, de espécies, enfim. Então, a poluição do ser humano é uma das principais causas de retirada ou de saída de algumas espécies de determinados ambientes, tá bom? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, certo? Relacionada com os fatores que influenciam no crescimento de algas marinhas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E obrigado pela atenção e até a próxima videoaula, gente. Valeu!